Pais inteligentes ensinam seus filhos desde pequenos que a vida não é fácil, que é preciso enfrentar dificuldades. O pior é dizer à criança: meu filho, você está com depressão. A resposta dela partiu meu coração. Tudo o que eu desejo é que meu pai me olhe como ele olha para a tela do celular dele. De cada 5 crianças, uma tem depressão. O problema não está no corpo, o problema está na alma. É possível que existam jovens que tenham tudo, dinheiro, família, estudos, comida, mas mesmo assim se sintam vazios e sem sentido. A verdade é que na nossa geração há muitos jovens que estão rodeados de oportunidades, de luxos, mas dizem que não encontram sentido na vida. Muitos acreditam que a tristeza desse fenômeno é algo moderno, mas será que é mesmo? E os nossos sábios no judaísmo? E como veremos a seguir com o nosso convidado, eles já falaram sobre como combater esse tipo de questão, sobre o desespero e como realmente solucioná-lo. E bem-vindo, Rav Chaim Benman. Muito obrigado. É uma honra compartilhar este espaço e aprendermos juntos sobre um tema tão atual, importante e ainda desconhecido. Obrigado. Sim, e para o público conhecer o amplo currículo do Rav Chaim Benman, ele é, na verdade, o Rabino Chaim Benman, ele tem doutorado, já vou contar, mas neste momento ele é o rabino principal sefarade do Peru. Ele estudou em Yeshivot, ou seja, escolas de estudo do judaísmo, em Jerusalém, em Bnei Brak, que são os principais centros de Torá do mundo. Ele é escriba de Torá, de rolos judaicos, também é Mohel, Shoshet, entre outros conhecimentos. Ele também tem dupla graduação em administração de empresas, em economia, também tem um mestrado em administração de empresas e recentemente recebeu seu doutorado. Então, pessoal, deem uma salva de palmas para o Ravi, agora Ravi, doutor. E o que traz o Ravi aqui neste momento é que ele tem uma experiência muito ampla, com centenas de casos sobre esse tema que estamos falando, sobre, digamos, depressão juvenil. E ele já lidou com casos em Israel, em Esmeralda, na Espanha, e é sobre isso que vamos falar, Ravi. Gostaria de começar com uma experiência pessoal, uma bastante recente. Há poucas semanas recebi uma ligação. Uma mãe me dizia entre lágrimas: Rabino, acho que meu filho de apenas 11 anos está deprimido, não quer brincar, não quer conversar, não quer viver. Fiquei em silêncio por alguns segundos. E a verdade é que o mais impactante não foi o que ela me disse, mas sim o fato de que não era a primeira mãe que me dizia isso. E, infelizmente, também não foi a última. Hoje quero que a gente fale justamente sobre isso. De uma realidade silenciosa, dolorosa, que está acontecendo cada vez mais perto da gente, nas nossas casas, nas nossas comunidades, com nossos filhos. Niños deprimidos, parece algo impensado. Principalmente hoje, quando eles têm tudo. São crianças que nascem com tudo na vida, aquilo que nós, há algum tempo, anos atrás, desejávamos ter. Eles já nascem com isso, quase como se fosse um direito. No entanto, é real, e precisamos falar sobre isso com informações precisas, com soluções, com dados, mas acima de tudo, com esperança. Porque o mais grave não é uma criança ter depressão. O mais grave seria se nós não soubéssemos enxergar isso. Sobre o último ponto que você mencionou, existem estudos que tenham medido, que quantifiquem esse tema tão, digamos, difícil? Exatamente. Infelizmente, inúmeros estudos. E realmente é uma realidade que está diante dos nossos olhos e que nem sempre conseguimos aceitar. Talvez um dos estudos mais impactantes que já tem alguns anos foi um estudo publicado na Ioma Pediatrics, no volume 175, número 11, foi um estudo realizado com crianças de 10 a 18 anos que concluiu que a taxa, há alguns anos, em nível quase mundial, de depressão nessas crianças dessa faixa etária tão jovem é de 25,2% e de ansiedade de 20,5%. Para que vocês entendam, estamos analisando que de cada 5 crianças, uma tem depressão, que sofre de ansiedade. Se há uma turma com 30 alunos, não é só um. Há vários alunos que estão sofrendo com esse problema que, infelizmente, costuma ser muito desconhecido. E os pais, por falta de ferramentas, em vez de prestar atenção nos filhos e ajudá-los, acham que a criança está exagerando ou que é algo que vai passar automaticamente.
No entanto, isso não é verdade. E cada vez há mais estudos que mostram que a situação está ficando cada vez mais grave, e por isso é ainda mais importante que tomemos consciência, que analisemos e entendamos a situação e que finalmente possamos encontrar uma solução para isso. Cuide-se. Como você pode identificar que entendam? É preciso. Como alguém pode fazer isso para poder reverter? Obrigado. Obrigado. É uma pergunta muito boa. Na verdade, para poder identificar, diferentes médicos dizem que há diferentes sintomas comuns nas crianças que sofrem dessas doenças emocionais. Por exemplo, são crianças que foram definidas como aquelas que, do nada, perdem o ânimo, perdem a motivação. É como se não tivessem vontade de fazer nada. Às vezes, perdem o apetite, não sentem fome, costumam demonstrar baixa autoestima. Às vezes, até choram sem nenhuma explicação que justifique. Estão frequentemente cansados. Não é normal que uma criança que deveria estar correndo e brincando diga que está cansada e quer descansar. Às vezes se isolam, não gostam de conviver com os amigos, não querem brincar com eles. Em algumas ocasiões têm dificuldade para dormir. Ou também, às vezes, já foram documentados casos de crianças que expressam uma dor física, mas que, quando são feitos os exames pertinentes, fica comprovado que não tem nada. Uma doença que possa ser diagnosticada medicamente. Não se encontra qual é o problema, porque o problema não está no corpo, o problema está na alma. Eu disse na introdução que esse é um fenômeno antigo, mas por que isso está acontecendo? Ou seja, por quê? Essa é a grande pergunta, por quê? O que está acontecendo? Como é possível que, quanto mais facilidades e bens materiais temos, mais problemas emocionais, principalmente depressão, aparecem? E a pergunta mais forte seria: por que justamente os mais vulneráveis, nossas crianças, aqueles que deveriam estar mais felizes e alegres todos os dias de suas vidas? A resposta é que o mundo está mudando rápido demais. Tão rápido que nem sempre estamos preparados para enfrentar o mundo, do jeito que ele vem, porque o mundo que vemos hoje não é o mundo que vimos quando éramos crianças. Rabbi Amon, em sua introdução ao seu livro sobre educação dos filhos, diz que antigamente uma geração era composta por aproximadamente 15 anos até que houvesse uma mudança geracional. Hoje em dia, quase todo ano, há uma mudança de geração, há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de valores, de identidade. O mundo está indo rápido demais e precisamos estar atentos para não perdermos essa corrida tão importante. O primeiro problema, e talvez esse seja o mais grave e mais drástico, é que nossas crianças, desde muito pequenas, estão expostas a estímulos com os quais não sabem lidar. Elas não sabem como enfrentá-los e como entendê-los. Elas não receberam as ferramentas adequadas. Elas aprenderam na escola a somar e a multiplicar, mas não aprenderam a superar todos esses estímulos aos quais estão expostas, queiram ou não queiram. Vamos analisar por um instante, vamos nos perguntar: como é o dia a dia de uma criança comum? A criança sai da escola, chega em casa, come, faz suas atividades extracurriculares. Também come, janta com a família, até que finalmente chega ao seu quarto. Ele deita na cama e o que esse menino faz? Claro, ele cumpre o preceito mais importante de hoje em dia, que é obrigatório, que é usar o celular. Agora, vamos nos perguntar por um instante o que esse menino vê nessa tela que absorve toda a sua atenção por várias horas todos os dias. O menino chega à sua tela e começa a deslizar o dedo por diferentes TikToks, Shorts, vê as postagens e os perfis dos amigos e o que é que ele vê? Em primeiro lugar, ele vê que o amigo da escola acabou de fazer uma viagem e acabou de postar uma foto em Nova York. E a primeira coisa que ele pensa é: uau, que lugar bonito, eu nunca fui para esse lugar, eu nunca tive essa oportunidade. Mas ele continua descendo e vê que outro amigo acabou de postar o novo helicóptero elétrico que os pais acabaram de dar de presente para ele. E ele vê isso e diz: uau, eu também gostaria de ganhar esse presente, mas meus pais não têm condições financeiras. De repente, ele vê outro garoto postar uma foto linda com os pais e diz: que pena que meu pai se divorciou da minha mãe e não posso estar com ambos juntos. E continua rolando e vê que outro posta o progresso na academia e mostra todos os músculos como está na moda hoje em dia
E ele diz: "Uau, eu não tenho esses músculos." Ele continua rolando e vê um amigo postar que tirou nota alta na escola, enquanto percebe que sua própria nota na avaliação não foi tão boa. E assim ele continua rolando, o amiguinho publica que tirou uma boa nota na escola e ele diz: "Uau, eu não tenho músculos." E esses músculos, o amiguinho publica: "E eu? E esses músculos?" Rolando, uau, rolando, outro que tirou uma nota muito boa na escola e ele diz: "Uau, sem músculos." É brutal, o sentimento é esse. E o amiguinho publica que ganhou músculos. E o amiguinho tirou nota boa na escola. E assim, eu não tenho esses músculos. E sobre viajar? Eu não tenho tanto dinheiro quanto o que eu vi, não tenho esse corpo, não tenho essas notas, não ganho esses presentes. Eu não tenho nada, minha vida não vale nada. E ele vai dormir com esse sentimento no subconsciente. E assim não é só uma vez, um dia, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia. Até que chega um momento em que a própria criança já perde a vontade de viver. Não porque realmente não haja dentro dela vontade de viver, mas porque, repetidas vezes, ela mesma se lembrou de que sua vida é miserável. E esse talvez seja o problema mais grave, que é o fato de as crianças estarem expostas a informações que só fazem mal e, claro, as expõem a comparações. Há outro problema também, que infelizmente as crianças de hoje em dia não recebem tempo de qualidade. Antigamente, todos os pais dividiam sua atenção entre o trabalho e a família. Chegavam em casa, o trabalho acabava e toda a atenção era para os filhos, para a esposa. Mas hoje em dia as crianças perderam isso. As crianças têm que lutar para receber atenção, têm que lutar contra centenas de pessoas que estão tentando captar a atenção dos pais nas redes sociais. E, infelizmente, a dura e cruel realidade é que as crianças já perderam essa batalha. O pai, no final, acaba escolhendo ver aqueles influenciadores que seguem no YouTube, aquelas pessoas que mostram todos os conselhos do mundo, menos como ser um bom pai, aqueles esportistas, atores. Vou te contar algo, Rabia, como li algo muito forte. Perguntaram para uma criança que estava triste: "O que você gostaria que mudasse na sua vida para melhorar e se sentir mais feliz?" O que o menino respondeu partiu meu coração, ele disse: "A única coisa que eu desejo é que meu pai me olhe como ele olha para a tela do celular dele." Repito, meu único desejo, meu único anseio, um menino de 12 anos, seria que meu pai me olhasse como observa a tela do celular. Hoje em dia não temos tempo para nada, não há tempo para estar com os filhos, não há tempo para estar em família. Mas para ter um celular e passar horas vendo vídeos que não nos acrescentam nada, todo mundo tem tempo para isso. Para isso sim, sem perceber, a gente se entrega. El, A internet e as redes sociais hoje captam mais nossa atenção do que nossos próprios filhos. Existe um estudo que mostrou que hoje em dia as pessoas sabe quantas vezes tocam na tela do celular? Em média, por dia, 4.000 vezes por dia. É uma média entre 3 e 4 horas por dia. E isso não é considerado vício, é considerado a média, é considerado o normal. E isso leva ao próximo problema, que é a falta de amor. Muitos pais querem educar como foram educados, muitos pais me dizem: "Ô Rabino, meu pai me educou de forma muito rígida e eu fiquei bem. Então eu quero transmitir essa mesma educação." Mas esquecemos o que dissemos no começo? O tempo, o mundo está mudando hoje em dia mais do que nunca. Hoje em dia há uma falta de amor muito grande. As crianças precisam de amor, amor e amor. Mais do que castigos, mais do que repreensões, mais do que broncas. Precisam de amor, precisam de um exemplo pessoal. Quantos pais dizem querer que seus filhos sejam de um jeito, mas não são assim? Quantos ensinam a não mentir? Depois, quando não quer atender uma ligação, pede ao filho: "Diz que não estou em casa." Então, o que está ensinando? Diz que não se deve mentir, mas o faz mentir. Seu exemplo como pai vale mais do que tudo o que ensina. Perguntaram a um rabino: "Rabino, com que idade devo educar meu filho?" Ele respondeu: "A partir dos 20 anos, mas aos 20 anos ele já saiu de casa, como vou educá-lo nessa idade?" Ele disse: "Você não me entendeu." 20 anos antes dele nascer. Esforce-se para ser um bom exemplo para ele, trabalhe em você mesmo, e se você for um bom exemplo, a criança vai crescer bem. Talvez como o último problema que podemos mencionar, existem muitos, mas esses seriam os mais importantes.
é que hoje em dia vivemos em uma sociedade onde a educação está totalmente generalizada. Todos são educados da mesma forma. Todas as crianças na escola são avaliadas pelos mesmos parâmetros, mas a realidade é diferente. Todas as crianças são diferentes, cada uma é diferente e suas necessidades são diferentes. Como uma vez me disse, e já ouvi isso várias vezes, um pai rabino, não sei por que tem um filho bem-sucedido e um filho que não é tão bem-sucedido. Como pode ser se eduquei todos da mesma forma? Respondo para ele por isso mesmo. Por terem sido educados igualmente, não ficaram tão bem, pois cada criança deve ser educada de forma independente. Como veremos a seguir, como está escrito, Chanok Lanar Alpidarko. Sim, o método nas escolas é aprender a somar a tabela periódica, mas raramente se toca no tema de como começar a interagir com o mundo de forma emocional. Coisas que, a propósito, talvez eu não queira propor soluções. Não sou especialista como você, mas isso ocorre frequentemente na educação judaica. Isso de que você ensina um midrash ou ensina a parashá e como que transmite não só informação acadêmica, não sei como chamar, mas também valores. Mas o que você disse também, como falou, o pai também tem que fazer parte da solução e não apenas impor ao filho pílulas externas para algo que precisa ser mais sinérgico. Quero te perguntar quais soluções existem, se é que existem, mas antes de tudo convido o público a ir ao canal do YouTube do Rabino Chaim Benman, que se chama Luz para a Sua Vida. Também vou deixar na descrição deste vídeo o e-mail, o correio eletrônico do Rav, para que Deus nos livre. Se vocês começarem a observar algum comportamento assim em crianças que vocês conhecem, que Deus nos proteja, se for o nosso próprio filho, que possam entrar em contato com o Rabino Chaim Benman. Vou deixar o e-mail porque ele já tratou de muitos casos assim. Então, Rav, agora sim a pergunta, tudo isso tem solução? Claro que sim. Realmente é muito verdade o que você mencionou. Eu estudei em muitas escolas, em diferentes universidades, e nunca me ensinaram como se deve respeitar uma mãe ou um pai. Nunca me ensinaram valores que são tão profundamente importantes na nossa sociedade. Graças a Deus, a Torá nos ilumina e nos enche de informações muito valiosas para a nossa vida. Não só para a nossa vida secular, nossa vida de conhecimento intelectual, mas também para a nossa vida emocional e espiritual, já que isso não é menos importante. Claro que tudo tem solução na vida. Como diz a Guemará, mesmo nos momentos difíceis, mesmo que uma espada esteja encostada no seu pescoço, nunca se deve desistir, nunca se deve perder a esperança. Como diz, nunca jogue a toalha só na praia, mas não na vida. Na vida não se deve jogar a toalha. Vou dar a seguir, nesse pouco tempo que nos resta, 9 conselhos práticos que todos podem colocar em prática para poder ajudar. Para reverter essa situação, número 1. Nunca rotule as crianças. Infelizmente, sem perceber, muitos pais rotulam seus filhos. Você não é criativo, você não é inteligente. E isso se aplica ao nosso caso em particular. Quando os pais recebem o diagnóstico de um médico especializado que diz que seu filho tem depressão, o pior que você pode fazer é ir até a criança e dizer: meu filho, você tem depressão. Porque nesse momento a criança, e eu falo por experiência, quando recebe essa informação, ela já sente que tem o direito de ficar ainda mais deprimida. Isso a afunda ainda mais em sua dor. A criança é preciso sempre transmitir otimismo. Obrigado. Sempre esperança. Você está vivendo um momento difícil, mas vai sofrer, vai superar. Juntos vamos enfrentar essa situação até que você se sinta a pessoa mais alegre e mais feliz do mundo. Nunca rotule a criança. Não, você é depressivo. Não, você é pouco inteligente. Não. Diga exatamente o contrário. Essas são etiquetas que marcam a criança e que vão acompanhá-la por toda a vida. Sempre devemos transmitir mensagens positivas, otimistas e de esperança. Número 2. Nada dói mais para uma criança do que ser comparada. Nunca diga isso e, infelizmente, nós pais caímos muito nisso. E dizemos aos nossos filhos: você não é como seu irmão. Você não é como eu quando tinha a sua idade. Não há nada mais terrível. Outra coisa que dói muito nas crianças de forma inexplicável é quando fazemos elas sentirem que estão exagerando sua dor. Se a criança se machucou, se a criança chora, se a criança está triste, não ridicularize a dor da criança, escute-a, sinta a dor dela, acompanhe-a. Não há maior cura para uma criança do que sentir-se ouvida, sentir-se aceita e sentir-se à vontade para abrir o que sente por dentro. Existem crianças que sofrem mais. Por quê? Porque não têm confiança para exteriorizar isso com seus pais,
e guardam tudo para si, porque os pais não criaram esse círculo de confiança para permitir que a criança expresse o que sente. Essa é uma casa onde as crianças crescem emocionalmente saudáveis. O terceiro ou quarto ponto é que, se você não pode lutar, una-se ao seu inimigo. Hoje em dia mencionamos que um dos problemas mais graves é a tecnologia. Posso dizer aos pais para tirarem a tecnologia dos filhos? É impossível. Hoje em dia é praticamente impossível. Obviamente, se você conseguir idealmente fazer com que seu filho seja exposto o mínimo possível às redes sociais, será um grande benefício que você estará proporcionando ao seu filho. Existe um estudo europeu feito com 4.000 adolescentes que demonstrou que aqueles que eram viciados em redes sociais tinham 3 vezes mais probabilidade de ter ideias suicidas. E há outro estudo também muito importante da Universidade da Califórnia, em São Francisco, de 2025, bem recente, que acompanhou 12.000 crianças entre 9 e 13 anos e demonstrou que quanto maior a exposição dessas crianças às redes sociais, maior a probabilidade de terem depressão, ansiedade e ideias suicidas. O ideal é evitar a exposição, mas o que fazer se não consigo? Se meu filho já tem celular e não consigo limitar? Pelo menos, o conceito que devemos passar aos nossos filhos é simples. E isso muda tudo. Querido filho, você deve saber que uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está plena, não precisa provar para ninguém que está feliz, pois ela já está feliz. Aquele que precisa demonstrar publicamente o quanto é feliz, quanto dinheiro tem e quão bem-sucedida é sua vida, quanto mais ele demonstra, maior é a demonstração do seu vazio interior. Maior é a demonstração de que não está feliz. Ensinar isso à criança muda seu pensamento. Isso significa que toda vez que a criança olhar para a tela e ver todo esse sucesso fictício, em vez de sentir inveja, ela vai sentir pena deles e vai dizer: graças a Deus, eu sou mais feliz do que eles porque eu não preciso provar nada para ninguém. Ela não vai mais sentir que a vida deles é miserável. Muito pelo contrário, é mudar o pensamento. É mudar a raiz do pensamento e automaticamente todos esses sentimentos de vazio vão desaparecer. Esses pontos podem ser tema de palestras inteiras. Agora destaco apenas o mais relevante para que cada um leve para a sua vida. Outro ponto, e esse talvez seja o mais importante de todos: educar com amor, não com rigor. A Torá nos dá o exemplo mais bonito. Yaakov tinha 2 filhos. Tinha Isaac, tinha Esav, tinha Yaakov. E, no entanto, Esav, apesar de não ser bom, diz o versículo que Itshak amou. Ele amou seu filho mau. Ou seja, tinha 2 filhos. Yaakov, que era um tzadik e uma pessoa boa, uma pessoa pura, uma pessoa santa. E tinha, por outro lado, Esav, uma pessoa que não era boa. E ele, diz o versículo, a quem ele amou mais? A Esav. A pergunta é: como pode ser? Como você pode amar o filho que se comporta de maneira errada? Tem uma explicação muito bonita. Itshak entendeu que o amor verdadeiro é a maior ferramenta para ajudar alguém a mudar. Por isso ele o amou. Porque percebeu que, se ele age mal, não é por ser mal, mas por se sentir mal. Como dizem, não há criança má, apenas criança que se sente mal. E o amor pode mudar tudo. Uma dose de amor é mais forte do que 1000 doses de castigos e repreensões. Quando a criança sente que seu pai, que sua mãe a ama, não existe força, não existe motor maior para superar a dificuldade, para seguir em frente, para ficar bem, para conseguir se superar diante de qualquer dificuldade. Hoje, infelizmente, vejo muitos pais educando com rigor por repetirem o que vivenciaram, mas isso é um erro. A geração mudou. Nossos filhos precisam de amor e tempo de qualidade. Quando estiver com os filhos, largue o celular. Não estou pedindo para você jogar fora o seu celular, mas pelo menos quando estiver com seus filhos, quando estiver com sua esposa, deixe o celular de lado, dê atenção total. Olhe para o seu filho como você olha para o celular quando está vendo uma coisa, outra coisa e mais outra coisa. Outro ponto muito importante para os pais: não repreenda por tudo. Estamos acostumados a ver pais que o tempo todo ficam criticando seus filhos sem perceber. Não faça isso, e não faça isso, e não faça isso, e não faça isso, e não faça isso. A criança o tempo todo recebe mensagens negativas, e isso fica gravado no subconsciente. É preciso mudar isso. Para cada vez que você repreender seu filho, é preciso dar pelo menos 5 elogios. Pelo menos 5 elogios.
Uma vez, na casa de um rabino de Rabicate, em Jerusalém, um neto pequeno subiu na mesa de Shabat. Esperávamos que o rabino o repreendesse, mas ele só sorriu. Perguntaram ao rabino por que não corrigia a criança. Ele sorriu e respondeu: "Vocês já viram algum adulto subir na mesa de Shabat? Não é? Isso se corrige sozinho. Cada vez que o pai repreende, passa uma mensagem negativa à criança. Então, em vez de emitir esse julgamento negativo constantemente, preocupe-se em educar apenas pelas coisas que você sabe que, se não for você a ensinar, a criança não vai aprender. E sempre com amor, sempre com carinho, sempre explicando o porquê das coisas, nunca impondo." Outro ponto importante: ajudar as crianças desde pequenas a superar dificuldades. Os pais amam tanto seus filhos que dão tudo de bandeja para eles. E isso está errado, os de hoje em dia. As crianças crescem com todas as facilidades do mundo e o que parece ser algo bom se torna seu pior inimigo. Porque, como não aprenderam a superar dificuldades, quando saem para a vida, aos 18, 19 anos, vão para a universidade, na menor dificuldade eles desmoronam. Pais inteligentes ensinam seus filhos desde pequenos que a vida não é fácil, que é preciso enfrentar dificuldades. Eles expõem os filhos a dificuldades, não resolvem os problemas por eles, mas os acompanham para superá-los. A superproteção não é boa. Vemos isso com Diná. Diná também foi superprotegida. Na primeira oportunidade que teve, ela foi embora. E acabou, infelizmente, sendo sequestrada e violentada. E tudo isso, por que explicam os sábios? Porque ela foi superprotegida. Na primeira chance, ela quis sair para explorar. Por fim, Hanok Lanar Alpidarco. Como já dissemos, cada criança é diferente, possui seu próprio jeito de ser e entender a vida. Para educar, é preciso primeiro conhecer seu filho. Preocupe-se em conhecer, em saber o que interessa a ele, o que dói nele, o que o deixa triste, o que o deixa contente, o que o faz feliz. E a partir disso, eduque. Você não pode educar todos os seus filhos da mesma forma. Cada criança é diferente. Conhecer a criança diante de você é o primeiro passo. Meu conselho mais importante: reze. Pedir a Deus que nos ilumine na educação dos nossos filhos. Sobretudo, em toda essa geração que estamos vivendo, estamos sendo expostos a todo tipo de situações que não são fáceis. Que Ele nos ilumine e nos dê força para amar, valorizar e transmitir autoestima, felicidade e sucesso aos nossos filhos. Desejo de coração que quem conseguir materializar isso nos filhos, ponto por ponto, nunca sofra o que mencionamos aqui. Infelizmente, a situação tão terrível que estamos vendo hoje em dia, e a pessoa que vê que seus filhos estão apresentando os sintomas que mencionamos antes, que não tenha medo. Existe solução. Sempre há uma alternativa. Nunca se perde a esperança. Existem pessoas especialistas, profissionais que vão te ajudar a guiar seu filho. E não precisa ter medo. É preciso identificar o quanto antes e agir também o quanto antes. Quero aproveitar para agradecer imensamente. Para mim é uma honra compartilhar com você, querido Rabi Jacob, sou muito fã. Te admiro demais. É impressionante ver sua inteligência, sua sabedoria, como você é capaz de transmitir tudo o que sabe de forma simples. Eu fico impressionado ao ver seus debates. E suas aulas são um exemplo para meus anjos. Desculpe te interromper. Eu, como você, também fico um pouco nervoso quando recebo elogios. Mas obrigado, Rabino Chaim Benman. Vocês já sabem, contato na descrição. Hasbe Shalom. Um grande abraço e que tenhamos dias de sol e alegria.